Coloca o tema aí, por favor. A sua família vai viver uma virada. Quem toma posse disso aí? Diga assim: a minha família vai viver uma virada extraordinária. Não só de algarismo, de números, mas de poder, de milagres, de vitórias, de conquistas, de transformações. Eu creio nisso. Aleluia. Vamos lá? Nós vamos viver uma virada. Já que vamos viver uma virada, irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos celebrar? A sua família vai viver uma virada. Declare isso em nome de Jesus. Canta bem alto assim, ó. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a hora da sua família. É chegada a minha hora. O meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou. A igreja cantando bem alto, eu vou viver. Profético, hein? Ainda esse ano de 2024 você vai viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Agora canta bem alto, bem forte, declarando que a sua família vai viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Glória a Deus! Aleluia, aleluia. Diga pro seu irmão: eu profetizo uma virada na sua vida, uma virada na sua família. Assente-se. Irmãos, não sei se vocês sabem, no culto de quinta-feira não é um culto mais profético, mais diretivo para essa área de libertação. Eu não sei quem estava aqui uma vez, eu fiz questão, presta bem atenção. Eu sempre uso esses momentos para poder fazer lembrar vocês daquilo que Deus tem feito nesse lugar. Estava ali falando com os pastores exatamente isso. Como Deus tem operado neste lugar de maneira extraordinária. Milagres sobrenaturais. Alguém lembra de uma moça que eu trouxe aqui, que a Cris trouxe aqui, chamada Sara? Alguém lembra? Alguém lembra do problema dela? O problema que ocorreu é que uma pessoa bem próxima dela, amiga, né? Ela tinha uma empresa, e essa amiga viu o trabalho dela, o crescimento dela na empresa, foi ser sócia. E no ser sócia dessa empresa, essa amiga dona da empresa disse: então eu vou colocar você no CNPJ da empresa. Ela disse: não coloca não, fica assim. Eu vou lhe dar um dinheiro, e de um sinal de investimento, você investe e a gente se torna sócio, mas não precisa registrar o meu nome. Beleza, assim fizeram. Só que passaram algum tempo, essa empresária, dona da loja, teve a sua conta bloqueada. Quando ela teve a conta dela bloqueada, ninguém tinha acesso. Só que ela estava estudando, parece que ela estudou direito, se não me engano, e tem um professor que ela pediu para que consultasse. E ela faria uma declaração, né, uma autorização para ele poder investigar, que estava sob sigilo.
E ele foi lá, pesquisou, viu, havia o dinheiro que tinha caído na mão dela, dessa amiga, era um dinheiro de lavagem de dinheiro. Caiu na conta dela, a Polícia Federal foi, bloqueou a conta dela e colocou ela como receptora do investimento. O nome dela ficou sujo, aí a Polícia Federal investigou para cima e para baixo. E essa amiga nunca que chegava lá e declarava, o dinheiro foi eu que depositei, veio de tal origem e tal, e deixou ela à mercê. Essa mulher ficou angustiada. Foi quando ela procurou a Cris, e ela veio aqui na igreja na quinta-feira, e nós profetizamos sobre a vida dela. A gente sempre pede para ficar gravado. Quando foi quinta-feira agora, ela veio aqui, ela não estava aparecendo aqui, ela veio aqui e disse assim: pastor, aquilo que o senhor falou se cumpriu. Eu vim aqui agradecer porque Deus me tirou daquela situação e o meu nome foi limpo. A minha conta está desbloqueada. Você entende isso? Como Deus faz, irmãos? A questão é que Deus faz e os nossos olhos às vezes estão tapados para não ver o que Deus faz. A sua família vai viver uma virada ainda este ano. Escuta o que eu estou dizendo para você. Nós precisamos hoje, a pastora Catarina, e depois de você que não é acostumado a vir pela manhã, você ouve a mensagem da pastora Catarina, que coisa maravilhosa. Ela estava nessa Black Friday, ela tem uma empresa de passagem aérea, e ela estava cogitando vender 18 pacotes ou 19 pacotes de viagem. 14, ela disse: pastor, ora por mim, que eu preciso fechar esses negócios. Eu falei assim: vamos orar, e eu quero profetizar que Deus vai permitir que você feche muito mais outros pacotes. Oramos, e ela fechou 58 pacotes de viagem, e ela veio me testemunhar. Eu falei assim: então a senhora vai pregar domingo para poder falar daquilo que Deus está fazendo. Então ela falou sobre a providência de Deus, a providência divina, a providência dos céus para a sua família que ela estava vivendo. Ela deu vários exemplos, então ela usou esse testemunho. Eu quero falar baseado na minha vida, irmãos. A minha vida, a minha família tem sofrido uma virada sobre a bênção extraordinária de Deus sobre nós. Quando Deus faz algo para você, quando você vê o agir de Deus na sua vida, Deus te dá autoridade para você proclamar aquilo que Ele fez na sua vida. Presta bem atenção. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 137. O Salmo 137, ele também está correlacionado a 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 1 ao 22, que retrata a invasão do rei de Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém. E ali ele toma o povo de Israel e leva para o Egito babilônico. Vocês sabem que Babilônia tem um sentido? Você sabe que Nabucodonosor tem um sentido? E quando você para por esses salmos, já soltaram o cronômetro? Os irmãos tão rápido, hein? Que é isso? E aí você vai observar que a consequência está no texto de 2 Crônicas 36. Quando é que Deus permitiu que Nabucodonosor haveria de invadir a Babilônia? Pela rebeldia do seu povo e pela desobediência, pela idolatria. Irmãos, presta bem atenção. Você ouve falar no TikTok, você ouve falar no YouTube que o cristão de hoje pode viver do jeito que quiser, e tem muitos que estão entrando nessas barbatanas aí, irmão, e estão sofrendo terrivelmente. Uma coisa é as pessoas falarem, outras coisas é Deus avaliarem. É Deus falar assim: não, eu estou concordando. O que tem pessoas, irmãos, que estão vivendo de maneira opressa, por desobedecer a palavra de Deus, não está escrito no gibi.
Isso tem sido um problema que os psicólogos, os psicanalistas não estão dando conta. Por quê? Porque é espiritual. A opressão de Nabucodonosor é uma expressão demoníaca. Babilônia é um mundo. Então o povo de Israel tem uma promessa de Canaã. Deus estabilizou. Deus disse que tiraria os inimigos, os adversários, e implantaria Israel na terra prometida. Só que diante disso, eles não entendem que o princípio de Deus era o relacionamento com o Senhor, seu Deus. Então eles fazem a substituição dos deuses. E aqui no Salmo 137 há uma situação. Se você não viveu, você pode estar vivendo. Eu estive agora com o meu irmão, agora. Eu gosto de contar de casa, porque na nossa casa a gente não ofende ninguém. Se ele está ouvindo, eu falei para ele, nós oramos, está tudo certo. E tem coisas que às vezes está acontecendo fora do propósito da vontade de Deus, e infelizmente você está aceitando. Você está vendo, você sabe que o negócio está pegando, e você não reage. É impressionante isso. É impressionante, irmão, porque muitas vezes você não tem poder sobre o que é espiritual, ainda que você conviva com ele. Porque para você lidar com as coisas espirituais, tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não citam: autoridade. Autoridade. O mundo espiritual, tanto do lado de Deus como das trevas, funciona através de autoridade, legalidades. E eu falei para vocês a respeito da minha sobrinha, que ela estava falando sobre pessoas que estavam perseguindo. No quarto dela, ela via demônios, criança. E no primeiro momento nós conversamos, alertamos de algumas coisas. Agora quem começou a ver, os pais estão vendo. Eu falei assim, gente, como é que consegue? Como é que consegue lidar com essas coisas? Pior, eles conseguem lidar porque não conseguem exercer a autoridade que é necessária. Aí o que é que faz? Convive. Imagina, irmão, você ficar vendo demônio na sua casa. Se torna algo comum. É impressionante isso. Então, são coisas que nós decidimos conviver. Talvez você está aqui hoje, que você está convivendo com coisas que Deus não quer que você conviva. E aí, por isso, você permite uma situação que você tem que concordar. Porque você está sem força para poder você reagir diante daquilo que Deus quer que você reaja. Por quê? Porque você fez concessões. Eu fiz concessões. E quando eu falo sobre bebida aqui, e falo com autoridade, esse é um dos reflexos. Por que esses demônios estão cirandando lá na casa dele? Eu falei para ele, são essas cachaças que você traz para dentro da sua casa. E se a menina não bebe, ela tem um reflexo. Irmão, se você quer ver demônios cirandando na sua casa, leva cachaça mesmo lá para dentro. Leva, mas leva mesmo, leva com gosto para você ver. Que você vai criar um covil de demônios lá. Porque quando acontece isso, rouba-se o entendimento. E eu estou vendo um caroço aqui na minha cunhada. Caroço. Eu falei assim, seu pescoço está inchado. Ela falou assim, não, eu estou com um tumor aqui na tireoide. Tudo normal, irmão. Tudo normal. Impressionante. As pessoas estão morrendo, é normal. Estão doentes, é normal. Eu falei assim, gente, incrível. Não sente mais dor. Não valoriza mais a sua vida. Eu fiquei pensando, são legalidades. Esse Salmo 137 está acontecendo isso. O povo de Israel, devido a essa situação, eles foram levados para a Babilônia. E ali o texto diz assim, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentavam e chorávamos, quando nos lembrava de Sião. Por que esse choro? Porque eles estão fora do território deles, eles estão fora de Jerusalém, estão na Babilônia. Babilônia é terra de opressão.
Escuta, irmão, o mundo pode te abraçar, mas ele vai te oprimir. Ele pode favorecer, mas ele vai te escravizar. E eles estão lembrando de Sião numa situação de escravo. Uma situação opressora. Porque, volta o verso 1, Sião representa o quê? O lugar da celebração. O templo, o culto, a adoração. Como o povo de Deus amava adorar no templo. Eles amavam. Eles deliravam. Porque todas as vezes que eles tangiam a harpa, a presença, a glória do Senhor manifestava. Lembra quando Salomão, os sacerdotes, estava fazendo sacrifício? A presença foi tão grande, tão poderosa, que os sacerdotes não conseguiram. Esse era o lugar do culto. Eu não falo sempre para vocês da gente preservar a presença de Deus nesse lugar? É exatamente por isso. Porque essa presença, irmão, ela nos consola, ela nos conforta. Tem pessoas que já disseram para mim, pastor, eu cheguei na igreja ruim, com dor de cabeça, mal, pastor. Eu saí daqui feliz, eu saí daqui alegre. Por quê? Porque nós viemos buscar essa presença. E eles estão, irmãos, na Babilônia, eles estão chorando, assentados, lembrando de Sião. É tudo que eu tenho procurado, irmãos, e aconselho a todo mundo. Valorize a sua vida espiritual. Se você consegue ter 10 minutos de oração, valoriza. Se você consegue ler 2 capítulos da Bíblia durante o dia, valoriza. Se você consegue vir nos cultos na quinta e no domingo, valoriza. Porque o diabo está de olho para tirar isso de você. De muitos já conseguiram tirar. Tem pessoas que estão indiferentes, irmãos, com as coisas de Deus. Indiferentes. Não tem mais problema se não tiver presença. Não tem mais problema se o Espírito Santo de Deus não falar. Não tem mais presença, não tem mais problema se não tiver vontade de adorar. Uma indiferença absurda. É impressionante. É impressionante. Não tem mais necessidade de ouvir a voz de Deus. Não sente mais necessidade de ter comunhão com Deus. E quantos problemas, e quantas situações tem que resolver. Eu tenho falado do irmão aqui na igreja, que a esposa dele foi acometida de câncer. Como que esse homem caiu para dentro da igreja? Como que ele caiu para dentro do ministério dele? Como que ele caiu para dentro das responsabilidades dele espiritual? E ele diz, pastor, se não fosse isso, eu digo para o senhor, eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Que é o Reinaldo e a Vilma. Não pararam um instante de trabalhar. Pelo contrário, arruma todo o tempo para cuidar das pessoas. E todos os dias você vê sorriso, você vê alegria, você vê contentamento, você vê gozo. Coloca para abrir um culto. Pelo amor de Deus, você fala para esse cara, não tem problema não. Não tem problema. Mas sabe por que quer? Porque ele sabe discernir o que é natural e o que é espiritual. Ele sabe que o fato dele passar por essa dificuldade não significa que Deus o abandonou. Pelo contrário, Deus está potencializando ele. Deus está potencializando a fé dele, o ministério dele. Na hora que ele for fazer uma oração por você, você pode ter certeza que vai ser uma oração poderosa de alguém que está passando por uma luta tremenda e ainda está conseguindo orar por você. Então o salmista, ele diz, assentávamos e chorava. Irmãos, imagina você numa vida de angústia. Talvez você está aqui hoje. Talvez você chorou o dia todo hoje. O mês todo. Talvez você por dentro se está exclamando. E aí, meu filho, resolveu aquele problema lá? Ainda não, né? Não, o jovem lá. Um negócio que vocês ainda não sabem. Está tudo na estaca zero? Né? Ninguém sabe. Depois a gente fala. Choro, irmão, na alma, dentro. É isso que está acontecendo, verso 2.
sobre os salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas. Então preste atenção, irmãos. Eles estão ali, interessante que o texto está dizendo, que lá em Sião eles adoravam. Lá em Sião eles celebravam. Então, quando Nabucodonosor leva eles para o cativeiro, para o exílio, o que é o exílio? É uma terra, irmão, de imigrante. Eles não estão na terra dele, não estão na cultura dele. Eu morei um ano e 2 meses na África, irmão. Eu comi tanto broto de abóbora que parecia um... Que trem gostoso. Vocês já comeram folha de mandioca socada, irmão? Com peixe podre? Nossa, é uma delícia. Por que, irmão, que é uma delícia? Porque só tinha isso para comer. Só tinha isso para comer, se tornou uma delícia, irmão. Terra distante, exílio, cativo. Não é o que eles querem, é o que eles são obrigados a fazer. Eles estão como escravos. Em Jerusalém estava como livre, autônomo. Às vezes a gente tem tanta liberdade para cultuar Deus, né? E a gente não usa essa liberdade. Aí o diabo vem, oprime a gente quer jejuar, quer orar, quer ir para o monte, quer subir na torre, quer morar na igreja. Por que a gente não faz antes, né? Pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, irmão, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos uma canção aí de Sião. Irmãos, o diabo é nojento. Na hora que ele descobrir que você é um pastor, na hora que ele descobrir que você é um obreiro, que você andava repreendendo ele, que você andava adorando, que você andava cultuando e agora você está brincando com as coisas de Deus, ele vai topar com você, vai dizer assim, é hoje que eu te pego, rapaz. Quantas horas você me deu, eu tive que sair, porque você estava na unção. Mas você encostou aquela unção, agora é minha unção que vai pegar você. Aí você vê tantas pessoas que já foram instrumento na mão de Deus hoje, comendo na mão do diabo. Por quê? Por causa disso. Os zombadores estão dizendo, vocês não adoram? Está escutando aí, cadê o ministério de louvor? Os ministérios, levanta a mão aí. O diabo está de olho em vocês. Está de olho em vocês. Essas canções bonitas aqui que vocês levam a igreja a cantar, a celebrar, vai assim, adora mesmo, muito bonito, bem bacana. Continua. Vocês têm que ficar firmes, para eles saber que tanto em Jerusalém, tanto em Sião, tanto na Babilônia, em qualquer lugar que você esteja, vocês têm um cântico novo ao Senhor. Não importa as lutas, não importa a tribulação. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que eles não adoram em Sião, mas eles levam a harpa para a Babilônia. Porque, quem está aí na projeção da Bíblia? Por favor, versículo 3. Deixa. Pois lá que nos levaram cativo, nos pediam uma canção, e o que nos destruíram, eles estão destruídos, irmão, lá na Babilônia. Que os alegrasse. Imagine, uma pessoa destruída vai alegrar quem? Uma pessoa perturbada vai alegrar quem? Isso é abuso, irmão. Isso é chacota. Isso é zombaria. Que os alegrassem dizendo, cantai uma canção de Sião. 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Aí ele se pergunta, como é que nós vamos cantar, irmão? Talvez você está passando por uma prova aí, as pessoas falam assim, irmão, dá um glória a Deus. Que glória a Deus o quê, irmão? Testemunha, eu vou testemunhar nada. Quando nós falamos para essa moça aqui, eu tenho o hábito de pedir para filmar, está filmado. Falei para ela aqui, se você vai vir aqui, você vai dar testemunho que Deus vai libertar você. Essa mulher nem crente é, irmão, fica brincando com as coisas de Deus. Porque a igreja orou por ela, Deus trouxe a providência. Porque a igreja orou. A igreja que orou. Deus ainda ouve a sua igreja, tá? Deus ainda ouve o seu povo. Cantaremos uma canção ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ok. Então eles estão no exílio. Eles estão angustiados. Eles não têm motivo para se alegrar. Eles estão insatisfeitos. Os zombadores estão trazendo dano para a vida dele.
Isso acontece demais, irmãos. Às vezes você quer levar uma vida séria diante de Deus, você passa por um problema, a primeira coisa que a pessoa toca é na sua fé. Mas você não é crente? Você não serve a Deus? Está desempregado? Foi mandado embora? Está doente? E não era diferente. Os judeus exilados longe da sua pátria estavam assentados a postar lamentações. Eles estavam longe dos seus templos, que era Jerusalém, e já não podia mais cantar os cânticos de Sião, que simbolizava cânticos de alegria e de esperança. Tudo quanto para eles estavam mortos, e eles eram pouco mais do que cadáveres vivos, pessoas vivas mortas, cortado de tudo que lhe havia sido importante. Eles choravam quando lembravam de Sião, símbolo da sua fé, do seu país. As margens do rio eram um lugar bom para as orações. Você já viu aquele lugar que você vai para um canto assim, e você quer ficar ali só curtindo a natureza e adorando a Deus? Isso havia sido arrancado deles. Isso havia sido tirado deles. As harpas que outrora eram usadas para tanger cânticos alegres de Sião, agora estão dependuradas, porque agora nada havia mais para os judeus celebrarem. Não tinha mais alegria. Talvez você está aqui nessa noite, Deus te deu um ministério e alguma coisa te afligiu, que são as harpas, é a pregação do evangelho, é a imposição de mãos para abençoar as pessoas, e você não está fazendo mais. O Senhor está dizendo para você: eu vou mudar isso hoje na sua vida. Porque às vezes você não sabe o quanto as pessoas sofrem quando você não exerce seu chamado, o seu ministério. Pessoas padecem muito, porque Deus dá dons para nós, para servir as pessoas. Eles estão se sentindo oprimidos, eles dizem: nós não queremos cantar, nós não queremos louvar. Quantas pessoas têm abandonado o seu chamado, irmão? Quantas pessoas têm? Quantas pessoas têm estado acometidas de várias atividades e não têm tido tempo mais para o chamado do Senhor? Os homens tinham trabalhado arduamente como escravos para os seus raptores. Como vão cantar? A noite seria normal. Seria normal as noites eles cantarem em Sião e Jerusalém. Agora eles não podem cantar mais porque estão mortos e cansados. Estava lendo lá em Êxodo capítulo 5, quando Deus manda Moisés e Arão ir falar com o faraó. E Moisés e Arão falam para eles: olha, Deus mandou vir falar para o Senhor, liberar o seu povo, para nós e darmos um culto a Deus. O faraó vai e manda seus servos aumentarem a carga de trabalho, para que o povo trabalhasse mais, corresse mais, estivesse mais ocupado, só para não dar um culto ao Senhor. Cuidado com as suas correrias, cuidado com as suas atividades. O diabo vai usar isso aí para tirar a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus. Ele vai te encher de atividade, de necessidades, e você vai. Daqui a pouco ele vai criar uma situação, e você vai se perguntar: como que eu vou fazer isso agora? É assim que eles estão. E eles e os babilônicos diziam: canta, sabendo que tinha oprimido eles o dia todo, castigado eles o dia todo, agora está pedindo canção. E o povo de Israel, eles estão percebendo que eles estão caçoando deles, como se dissesse: vocês estão tão queimados do sol, estão tão cansados, estão tão fracos, que eles estão dizendo: vocês não eram poderosos na igreja? Vocês não cantavam, não repreendiam, a unção não vinha? Cadê a unção? Porque no momento da dor, no momento da dificuldade, irmão, nós não queremos orar, nós não queremos buscar, porque está difícil, está complicado. Com os escárnios e zombarias e risos escandalosos, imagina, irmão, aquelas gargalhadas do demônio. Você fala assim: está vendo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Aí você pergunta: cadê meu pastor? Meu pastor não vai orar por mim? Meu pastor não vai me visitar? Naquele dia nenhum pastor aparece para te visitar. Mas tudo que obtinha dos seus captores eram insultos e piadas tolas. Os exilados em trabalhos forçados, presos por grilhões, imaginando Jerusalém em cinzas e o templo que tinha sido construído por Salomão
e depois destruído, não tinha disposição para cantar. Tem pessoas dessa noite que estão aqui, você não tem tido disposição para orar de madrugada, você não tem tido disposição para buscar a Deus. Deus está vendo tudo, Deus está me usando para dizer, vai ter uma virada no seu ministério, vai ter uma virada nessa noite na sua vida. Deus vai mudar isso hoje. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você, desperta, porque o inimigo não quer que você celebra, ele não quer que você cultua, ele não quer que você exerça o seu chamado, ele não quer. O povo não se dispunha mais para celebrar a Deus. Os senhores brutais, sem dúvida, tinham ouvido falar dos cânticos do culto do templo, e assim começava a jogar o jogo doentio com seus escravos, em meio às gargalhadas e escárnios. Você tem visto aí os escárnios no meio das igrejas? Você tem visto aí a bagunça no meio das famílias? Os demônios, os babilônicos estão rindo de tudo isso. Está zombando do povo de Deus, está vendo aí? Os adoradores, que reuniam multidões em ginásios, em estádios, agora eles estão cativos na Babilônia, estão zombando. Canta aí. Não vivia diante do trono, estão diante do que agora? Isso é uma realidade, irmão. Isso é uma pura realidade. Agora estou dizendo, cante louvores. A presença não vinha, a unção não vinha. Agora o que está acontecendo? Estão exilados na Babilônia, estão cativos, estão presos. Se você pedir um cântico, diz, eu não vou cantar, porque eu estou triste com fulano, estou triste com Beltrano. E eles, os babilônicos, se divertiam com aquilo que era questão séria em Israel. Diga para o seu irmão, não brinque com coisa santa, porque quando você e eu brincamos com coisa santa, nós estamos sendo um instrumento de Satanás. Esses babilônicos estão zombando, porque eles sabiam da notícia, eles sabiam que Israel, eles tinham a devoção a Deus, eles sabiam que havia tribos específicas para celebrar a presença de Deus, para atrair a presença de Deus, para carregar a presença de Deus. Eles sabiam de tudo isso. Os demônios sabem do que é feito nessa igreja, os demônios sabem como é lidado, como lidar a liderança dessa igreja, os demônios sabem como vivem os casais dessa igreja, os demônios sabem quem é o pastor dessa igreja. Os demônios sabem, eles sabem quem são, eles sabem. É por isso que eu não brinco com Satanás. Se eu tenho que me posicionar com o diabo, eu tenho que me posicionar na posição que eu preciso estar, porque ele não vai me submeter de qualquer jeito. Ele não vai te submeter de qualquer jeito. Ele só se submete a você numa condição, através no nome de Jesus. É só nessa condição. Então eles estão maniatados. Os captores dos judeus eram atormentadores. Os demônios, eles são atormentadores. Eles são terríveis. Eles são perturbadores, tiradores de paz, provocadores de contendas, geradores de perturbações. Os cânticos eram do Senhor, isto é, os cânticos que começavam os cultos no templo. Mas os israelitas se sentiam tão deslocados na Babilônia, para que não era próprio que esses cânticos fossem entoados, tocados pelos pecadores pagãos. Ele dizia, aqui não é lugar de adorar o Senhor. Lugar de adorar a Deus é na sua casa, é no meio do seu povo. Eles estão dizendo, não, nós estamos no lugar errado. Nós somos chamados para celebrar um culto ao Senhor e não aos demônios, os quais só queriam ouvir para lazer. Pouco deles se importava com seus cânticos. Eles não queriam a presença de Deus através daqueles cânticos. Eles queriam zombarem. Eles queriam desclassificar os judeus, para dizer, vocês estão adorando, porque nós estamos mandando você adorar aqui. Vocês estão adorando porque vocês são obrigados.
Vocês não estão fazendo de espontânea vontade. Vocês não estão fazendo por amor, por dedicação. Nesse estado de escravidão, nós, os exilados, distante de nosso país, desnudado de nossas propriedades, reduzido a zombarias, privado de nossos privilégios religiosos nessa terra pagã, poderíamos cantar? Talvez você está aqui, você diz, como que eu vou cantar? Estou com um problema financeiro, estou com um problema profissional, como eu vou adorar? De que maneira eu serei estimulado? Mas isso significa que hoje Deus vai fazer uma virada que é necessária na sua vida. A palavra de Deus diz que nesse estado que eles estão, eles deixam essa informação. Israel era uma nação que gostava de dançar, irmão, cantar, pular, eles eram alegres. Mas de repente essa alegria se vai, e tendo se esvaído a alegria, eles chegam à seguinte conclusão: para nós já era, não teremos mais chance. Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim, esse ano já deu, esse ano já passou. As pessoas estão dizendo, olha, só um ano que vem. Mas escuta, eu quero ser profeta de Deus. Ainda falta 22 dias, 23 dias. Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida. Deus ainda vai provocar uma virada na sua vida. Já virou, né, Paulo? O pastor Paulo, nós fizemos um propósito aqui com a mãe da Nara, de ajudá-la no compromisso lá da igreja. Ele disse, pastor, eu estou nessa aí, todo mês o senhor pode contar comigo aí com R$500. E pegou, falei para ele, vai lá, pega lá a conta, o nome dela, faz. Foi lá, fez o depósito, mandou o comprovante. Aí ele dizendo para mim agora que foi resolver uma pendência lá no colégio dos meninos, pagar uma dívida lá. A diretora falou para ele, não, mano, você vem pagar, já está tudo pago aqui, está tudo organizado, está tudo certo. Um anjo chegou primeiro, pagou a conta, depois manda esse anjo passar lá em casa, hein, pastor Paulo? Ele disse, não, está tudo organizado, você quer pagar o quê? O anjo chegou primeiro, irmão. Já pagou? Deus, por mercê da sua misericórdia, Deus levanta um homem chamado Ciro, o rei da Pérsia. Esse rei que se levanta por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ciro determina que o povo de Israel fosse liberto. Diga assim, o Espírito Santo de Deus vai gerar uma libertação na minha família dessa noite. Toma posse disso aí. Toma posse. Assim como os demônios se levantam, Deus levanta homens e mulheres de Deus para dizer, Deus vai mudar. Deus vai mudar. Eu quero profetizar para você. Em menos de um ano, seu marido vai sair daquela prisão. Em menos de um ano, seu marido vai ver a sua filha crescer. Agora, se Deus fizer, Deus fez. Se Deus fizer, foi eu que desejei também. Tem pessoas que estão aqui dentro, estão cativas. O Espírito Santo de Deus está falando para você, hoje eu vou tirar esse cativeiro da sua vida. Hoje eu vou trazer um cântico novo nos seus lábios. Hoje eu vou potencializar seu ministério. Hoje eu vou colocar coisas preciosas nas suas mãos. Deus levanta Ciro nessa noite. Deus sempre levanta um Ciro. Deus sempre levanta um Ciro. Deus há de levantar um Ciro na sua vida. Levantar um Ciro para fazer com que sua vida prospere, sua vida cresça. Ele disse, volte para a Judeia, construa de novo o templo. Tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo, vai, faz de novo. Pode fazer de novo. Não deu certo, faz de novo. Se você for lá tirar aquela carteira, não deu certo, vai lá tirar de novo. Vai lá de novo. Vai lá de novo. Vai lá de novo. O Senhor está dizendo, vai, volte. Volte para a Judeia. Deus tem um recomeço para pessoas aqui nessa noite. O Ciro disse, volte para Judá. Inicie de novo os seus projetos. Tem pessoas aqui que o projeto foi engavetado. O Senhor está dizendo, vai desengavetar esse projeto hoje. Hoje você vai desengavetar esse projeto. Hoje você vai desengavetar esse projeto. Ninguém joga a cadeira para o alto.
Aquele negócio lá ainda não saiu, não? Prorrogou? Não deu acordo, não. O senhor quer que tenha acordo? O senhor quer que tenha acordo? O senhor quer que seu filho saia dessa? Levanta aí. Quem tem coragem de orar com esse homem aqui para Deus mudar uma situação na vida do filho dele? Vai lá e ora. Depois que aconteceu, eu falo que foi porque você orou. Irmão, só a oportunidade que nós temos de ser instrumento na mão de Deus. Deus usa pessoas. De repente Deus está levantando o Ciro aqui nessa noite para mudar a sorte desse homem. Depois, se ele me consentir, eu falo o que é. Tem pessoas aqui nessa noite que você e alguém negativou os seus sonhos. Deus manda eu te dizer nessa noite que vai desengavetar o seu sonho. Pega isso aí. Pegou? Ciro disse: volta para Jerusalém. Começa agora um caminho novo. Escuta, Deus tem um caminho novo para pessoas aqui nessa noite. Isaías 43:19 diz: o Senhor está fazendo uma coisa nova nesse lugar. O Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Deus tem um caminho novo. Você observa que talvez alguns historiadores, estudiosos, dizem que esse Salmo 137 foi escrito na Babilônia, antes de terminar o exílio. Você já percebeu que a maioria das músicas dos sertanejos são melancólicas? E são uma das músicas mais cantadas no Brasil, por quê? Porque o povo é melancólico. Atrai. Melancolia atrai. Se você está melancólico, você ouve a música, você chora, irmão. Chora assim de pingar gota de lágrima. Enche a cara. E eles escrevem o Salmo 137. É no meio da melancolia, irmão, do sofrimento, que saem as maiores letras, das maiores canções, os maiores versos. Os maiores livros são escritos nesse momento. Eles escrevem o Salmo 137. Só que depois que Ciro se levanta, ele sai da Babilônia e volta para Jerusalém. Coloca aí o Salmo 126. Diga para o seu irmão: Salmo 137, Babilônia passou. Agora o Espírito Santo tem o Salmo 126. Eu gostaria de ler para vocês de pé. Eu gostaria, ministério de louvor, eu gostaria de ler com vocês de pé. Olha o momento da virada. O elo do livramento concedido por Deus. Presumivelmente, os versos 1 ao 3 fala do retorno dos exilados do cativeiro para a Babilônia. Tem pessoas aqui nessa noite que o Senhor está dizendo para você: eu vou tirar você desse cativeiro hoje. Esse cativeiro da angústia, esse cativeiro da depressão, esse cativeiro do medo, esse cativeiro da miséria, esse cativeiro do desprezo, do abandono. Hoje Deus vai remover esse cativeiro na sua vida. Um período de alegria sem paralelo foi experimentado quando os exilados tornaram da Babilônia. Eles voltaram com tanta felicidade, eles voltaram com tanto gozo, que ele disse: nós vamos voltar a adorar ao Senhor em Sião. Deus coloca um cântico novo nos nossos lábios essa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. O salmista simplesmente veio neste salmo. Nele apenas uma oração geral. Nos tempos passados tinha revertido a calamidade, pelo que os judeus oravam para que as coisas continuassem seguindo nessa direção. O Senhor está dizendo: eu tenho ouvido a sua oração. E porque eu tenho ouvido a sua oração, hoje eu vou te dar a resposta que você tem que me clamado nessa noite. Deus vai responder clamores aqui nessa noite. Deus vai fazer milagres aqui. Vai fazer não, já está fazendo. Coloca aí o Salmo 126, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estava como os que sonham. Deus vai revivar os seus sonhos aqui nessa noite. Diga para o seu irmão: não pare de sonhar.
Não pare de sonhar, não pare de sonhar, não pare de sonhar. E tentaram roubar seus sonhos, né? Camila, traz sua mãe aqui. Vem me visitar hoje aqui. Roubaram seus sonhos. Dá para sair? A senhora é caladinha. A senhora não é da senhora. Mas Deus está atraindo a senhora. Tem coisas que a senhora não gosta de falar. Mas Deus sabe. Tem caminho que a senhora já trilhou. Tem caminho que a senhora tem trilhado, que Deus tem andado com a senhora. Pastora Lu, ora com a mãe. Tem promessas que a senhora vai começar a ver na sua vida. Tem sorriso que a senhora vai... As pessoas vão ver a senhora sorrir e vai assim... Ou suas filhas, ou sua sobrinha, ou sua... Assim, vó, mãe, tia, eu nunca vi a senhora sorrir desse jeito. Deus vai colocar um sorriso na sua vida. Se não der, eu canto. Aí no instantinho eles organizam aqui, mas sabe? Diga para o seu irmão, tentaram matar seus sonhos. Seus sonhos são de Deus. Eles não vão conseguir matar, não. Quando o Senhor, presta atenção, não é quando o seu pastor, não é quando o seu marido, é quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltam de céu. Estávamos como quem sonha. Põe a mão no ombro de alguém e diz assim: eu profetizo que os seus sonhos sejam realizados. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei o que falaram para você. Mas eu errei jeito. Você vai cumprir os sonhos de Deus na sua vida. Para que vidas, famílias, pessoas e a obra de Deus seja abençoada através do seu chamado. Em nome de Jesus. Comece a visualizar. Comece a ver os milagres. O Espírito de Deus. Salmo 26, verso 2. Vai pegando aí, irmão. Vai pegando, que a unção está pulgando aqui, ó. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por esse. Grandes coisas Deus tem feito por você. Grandes coisas Deus tem feito no ministério que tem família. Grandes coisas. E a sua visão